Sejam bem-vindos ao Plenitude, o podcast para uma vida mais plena e saudável. Meu nome é Vitor Germano, seu host, e hoje nós temos de convidada Débora Mantovani. Débora, é um prazer te receber aqui hoje. O prazer é todo meu, Vitor. Pessoal, a Débora, ela é a dona da Dimevet, um hospital pet. Ela que foi formada em medicina veterinária pela FAG. Mas Débora, por favor, apresenta um pouquinho sobre você, o seu empreendimento que a gente vai estar conversando aqui hoje. Então, Vitor, hoje a medicina veterinária ela evoluiu muito, né? A minha formação em si, a gente já consegue ver isso, porque após sair da faculdade, fazer uma pós-graduação na área de diagnóstico por imagem, que já é uma área específica da veterinária, que vai trabalhar aí só com ultrassom, radiografia, ressonância magnética, eu também fiz uma residência só em diagnóstico por imagem. Então, hoje, os hospitais veterinários das universidades federais, eles oferecem um programa de residência, assim como a residência na medicina humana, e eles oferecem bolsas, e é por prova, né, por aceitação, tem que passar em concurso, para você poder fazer essa residência, e ela é custeada pelo governo. Então, essa é a importância que a medicina veterinária tem mostrado aí no Brasil. É uma grande evolução e diferença que a gente tem, porque se a gente pegar a medicina veterinária, puxando até poucos anos anteriormente, a gente não tinha todo esse cuidado. As residências, todo esse processo que hoje em dia aproxima a medicina veterinária muito aos padrões de qualidade e importância que a gente tem com a medicina humana, né? Isso. Hoje, a gente tem um problema grande no Brasil, que é o número de faculdades de veterinária. Né? Então, o Brasil tem mais universidades de veterinária do que o mundo todo junto. Ele tem muita universidade. Então, forma muita gente na veterinária, o que desequilibra um pouco a qualidade do serviço. Né? Porém, de outro lado, a gente tem diversos programas do governo e de universidades particulares também, que oferecem essas especializações, aproximando muito mais ao que a gente vê na medicina humana. O Brasil, querendo ou não, na medicina, em muitas áreas, a gente acaba se tornando líder, né? Inclusive, é legal ver que isso acontece também na parte da medicina veterinária. Mas pra gente entender um pouquinho antes da sua jornada, antes de entrar e começar a falar da Dimevet quanto instituição, o que levou você a seguir para a área da medicina veterinária? Foi um sonho de criança? Foi algum evento na sua vida que ocasionou isso? Eu acho que 95% dos veterinários que você conversar vão falar que sempre souberam que iriam ser veterinários e que desde pequenos sabiam o que queriam. É porque a veterinária é uma daquelas profissões onde você tem que ter o dom, você tem que nascer com essa vontade de ser veterinário e depois você decide se você vai querer trabalhar com isso mesmo. A gente tem que trabalhar, tem que receber, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo quer ter sucesso na vida, mas a veterinária não é uma área que você consegue ficar se você não amar isso de verdade, porque a pressão é grande, é muito animal, então você tem que mexer sempre com muito animal, com doença, com saúde. Então, eu penso assim da medicina também, essas áreas de humanas, ou você ama ou você não vai para frente nelas, não é uma coisa que você consegue perdurar, né? Então, sim, como a maioria, eu sempre soube que eu queria medicina veterinária, sempre fui muito próxima dos animais, sempre tive cães em casa e apego muito grande com esses cães. Né? Ali no terceirão, eu até cogitei fazer medicina, fui para Curitiba fazer o terceirão lá, pensando em medicina, mas na hora do vestibular não... Falei, Decidi mudar de ideia. Não é com gente que eu quero mexer com cachorro mesmo, é com gato. E daí eu fiz só veterinária. Não, que legal saber disso. Inclusive, pegando uma ponta no que você falou sobre amar essas áreas humanas, isso é um fato muito importante. Hoje, a maior taxa isso aqui é um dado sensível até, né, para quem estiver escutando, a maior taxa de suicídio entre as áreas humanas de atendimento que a gente tem tá na medicina veterinária, entre questão de depressão e parte de pessoas que acabam cometendo suicídio, que acaba mexendo muito no emocional das pessoas. Então, além de você amar o que você faz, você tem que ter uma capacidade mental, né? Você tem que ter sua fortaleza mental e estar, no caso, pronto para conseguir atuar nessa área, né? Então, vai muito além do que às vezes as pessoas imaginam. Tipo assim, é bonito, é legal você trabalhar com a parte pet. Eu amo também. Já considerei me tornar biólogo na minha vida, né? Mas querendo ou não, isso pega muito na gente, né? Na parte emocional, isso se torna um exercício de força muito grande. Vitor, esse dado é real, né? O suicídio na medicina veterinária ele é muito alto. Se dá muito pela pressão sem a valorização, né? Então, assim,
O que a gente vê hoje na medicina humana? A gente vê que também é ruim. Como é uma profissão que te traz um retorno financeiro mais exacerbado, então tem muita gente fazendo medicina sem amar isso. E assim, ela vai sofrer também, mas ela tem o retorno financeiro, né? E tem o que Exato. ama e tem o retorno financeiro, e isso dá uma satisfação. Na medicina veterinária, essa é uma frase que a gente usa muito, né? É pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Porque a gente está num limbo complicado hoje em dia, que a gente não tem uma saúde gratuita, então tá caro para o tutor da medicina veterinária, a gente entende, porque tudo tem um valor agregado alto, mas ao mesmo tempo, para quem recebe, isso dilui muito. Então, hoje, plantonistas veterinários, eles passam 12 horas no hospital por R$ 150. Entendeu? Então, é uma pressão muito grande em cima desses profissionais. Então, você se forma, você vai fazer cirurgia, você tá com uma vida na sua mão e R$ 300 é caro. Então, assim, é complicado mesmo, sabe? Então, é muita pressão para pouco reconhecimento. E daí, eu acho que isso, se você não tem uma mente preparada, se você não consegue ter uma ajuda, ao invés disso te impulsionar, você buscar alternativa, você buscar solução, você acaba se deprimindo muito. Correto, Né? correto. Apresenta um grande desafio. Um grande desafio. E a gente também tem um problema grave que vem da universidade, porque eles não trazem matérias relacionadas a isso dentro da grade curricular, né? Em quesito de preparar o aluno para essa realidade. Isso. Então, de preparar o aluno para a realidade de mercado. Não tem aula de como lidar com a eutanásia, né? Então, assim, a eutanásia hoje é permitida nos animais e a gente sabe que ela vem para agregar, porque é uma solução para um caso sem solução e para reduzir o sofrimento de um animal. Mas ninguém entende o que é para um médico veterinário fazer essa eutanásia, né? Então, encerrar uma vida, isso sempre pesa um pouco para ele. Então, não tem isso na faculdade, não tem essa base, né? Com toda certeza. Eu vejo que falta, em muitas áreas, a comunicação do teórico com o prático. Então, a gente entende que algumas áreas o impacto vai ser maior, como você conseguiu trazer essa visão aqui da medicina veterinária, porque isso afeta muito numa área emocional muito forte, que nem você falou. A gente está num processo que você acaba encerrando a vida de um ser vivo. Claro, que nem você falou, para ajudar? Mas você está encerrando uma vida. E nada te prepara para isso. A faculdade poderia fazer esse diálogo antes para poder ajudar os alunos a estarem mais prontos para esse processo? Poderiam, né? Mas infelizmente a gente sabe que hoje tem uma grande divisão entre o teórico e o prático. Então a gente vê profissionais de diversas áreas passando por um processo de finalizar seus estudos, caindo no mercado de trabalho e sofrendo com isso. Porque o prático acaba não tendo correlação tão direta com aquilo que ele estava conhecendo na faculdade. Os conhecimentos vão ser aplicados? Vão, mas vai muito além de somente saber o que é um tratamento, o que fazer na hora correta. Tem toda essa parte operacional e humana dos negócios que às vezes a gente não está por dentro e ciente, né? Então, eu entendo, colaborando com o que você disse, que acaba sendo um grande impacto para a gente esse problema, né? Exatamente. E eu também vejo isso em diversas outras áreas, mas é muito complicado, porque o mercado de trabalho, ele é sobre pessoas, né? Então, na faculdade da veterinária, você aprende só sobre o paciente. Seja de grandes, seja de pequenos, você vai aprender sobre a saúde do gato, do cão, da calopsita, do boi, mas você esquece, ninguém te ensina que tem uma pessoa, um tutor por trás com quem você vai ter que lidar também. Então, realmente, isso precisaria, de alguma forma, com internatos, com uma prática, alguma coisa. Uma abordagem voltada para isso. Essa abordagem precisava ser tomada. E, inclusive, aproveitando até para falar da Dimivet, né? A gente que aqui do Plenitude conhece a instituição, pode falar que vocês já trabalham muito essa parte do cuidado com o tutor, né? Que é um aspecto que vocês trazem muito, justamente para trabalhar esse quesito, né? De o tutor saber o que está acontecendo com o seu animal a todo tempo, ter transparência no processo, mas provavelmente empatia com aquela pessoa. Porque querendo ou não, assim como a gente faz um tratamento com um ser humano, o processo com um pet, ele também tem seus encargos emocionais, né? Que vão afetar o tutor na tomada de decisão dele ali no ambiente que ele está presente. Vitor, também não é uma tarefa fácil,
Porque hoje a gente lida com 2 tipos de tutores, clientes, né? Dentro da Admevet, eu sempre tento passar a visão para eles, minha equipe é muito engajada nisso, em a gente tentar entender o tutor, o que ele precisa, a necessidade dele e fazer sempre o melhor para o pet possível. Só que hoje a medicina veterinária, ela está num caminho onde você pode investir muito, gastar muito e muito longe. Hoje tem tratamento com célula-tronco, tem exames de alta tecnologia, tem cirurgia a vídeo. E a gente tem o básico, que é mais acessível, né? E a gente precisa ter a consciência de que nem todo mundo pode investir, quer investir no mais, né? Vender casa, vender carro para a saúde do animal. Eu tenho essa consciência dentro de mim, que a gente precisa entender o tutor, entender o que ele quer, entender qual é a correlação dele com o animal e conseguir oferecer para cada um essa particularidade, né? Claro, nós somos um hospital veterinário, lá dentro a gente cuida da saúde do pet, a gente sempre vai oferecer o melhor para ele, mas tem o melhor acessível, tem o melhor que é muito mais difícil de ser acessível. Com certeza. Todo tratamento tem a sua faixa de preço, né? E como você disse, os tratamentos PET hoje pode ser alguma coisa ali de você gastar R$500, R$300, ou um tratamento simples, né, do mesmo estilo, pode passar de seus 5, 20 mil reais por mês de gasto com PET, né? E a gente tem que ter a consciência, Vitor, que assim, a gente tem que entender o porquê a gente está fazendo cada coisa, né? Então, assim, o ser humano, ele às vezes, ele prolonga um sofrimento por diversos motivos, ou porque ele é um pai de família, ou ele precisa cuidar de alguém, ou diversos motivos. Correto. A minha visão dos animais, dos pets, é que eles estão nessa vida para serem felizes. Eles estão aqui para comer, para brincar. Então, assim, chega uma fase que a gente tem que entender se a gente está segurando, se a gente está querendo investir em alguma coisa por nós ou por eles. E é o momento, às vezes, de parar e pensar qual caminho seguir. Então, os meus clínicos, eles estão dispostos a ter essa conversa, sabe? Então, a gente luta, a gente quer que viva. Graças a Deus, hoje a gente tem paciente de 21, 24 anos. Então, né, eu falo assim, e eu sempre digo, é fácil falar, mas eu, que não tenho filhos, que tenho só uma cadela, né, que é o amor da minha vida. Então, eu falo, mas não sei se um dia ela vai estar sem as pernas, sem nada, eu vou estar segurando e vou falar, vai ficar comigo para sempre. Então, é mais fácil ser prático quando a gente está falando da teoria, Sim, né? Mas a gente está lá para ajudar nesse sentido, entendeu? Porque os cães vivem menos, os gatos vivem menos que nós, com né? certeza. Então, mesmo com toda a evolução, a gente coloca uma média aí de 15, 16 anos. Então, tem que estar todo mundo preparado psicologicamente para sentir essa perda. E, ao mesmo tempo, a gente tenta que ela demore. Seja o mais suave aliviar, possível. E o mais suave. Porque senão o sofrimento é maior. É pesado. Eu já passei por processos assim de perda de pet e, querendo ou não, chega uma hora que é necessário você saber de fato o que você disse. Tu tá fazendo por você ou por ele? É uma conversa bem interessante, um ponto fantástico que você trouxe, porque eu acho que no mundo da medicina veterinária eu nunca vi alguém fazendo esse questionamento propriamente dito antes. Você está fazendo por você ou por ele? Né? Então isso levanta um questionamento muito grande para o dono do pet tomar as decisões que ele vai ter que fazer, né, daqui em diante. Mas aproveitando isso, esse gancho que a gente falou de todo o cuidado dos procedimentos que vocês fazem, vamos falar um pouquinho da Admevet em si. Como que isso que você me falou se traduziu na Admevet, como que se consolidou na criação desse hospital veterinário, né? E também, se puder falar para o pessoal, até desde quando, né, no caso, vocês existem, seria um insight interessante na história da Admevet em si. Vitor, a Admevet, ela vai fazer 7 anos em agosto, né? Então, ela nasceu lá em agosto de 2018. Eu trouxe da minha residência, porque como funciona a residência em veterinária? É um grupo de veterinários, né? Então, 2, 3 por cada área. E você é recém-formado, tem os professores, mas vocês têm que trabalhar muito em conjunto para conseguir resolver o problema. E assim, e como é faculdade, tudo tem muita coisa disponível. Então, você faz muito exame, você pesquisa muito, você tem uma imersão em cada caso clínico.
Então, quando eu abri a Admevet, eu trouxe muito isso para minha equipe, para a gente fazer essa imersão em conjunto, né? Então, hoje eu tenho diversos especialistas, então a gente trabalha com dermatologista, odonto, tem cardio, eu que sou imaginologista, então faço só a parte de ultrassom, raio-x, tem quem mexe só com a tomografia, tem quem cuida dos internados, que faz a parte de intensivismo, que é cuidados no internamento. Tem clínico geral, que é uma especialidade também, você ser o clínico geral. Tem o cirurgião, tem um anestesista. Então, o que a gente faz hoje? A gente pega um caso e a gente desmembra ele e conversa em conjunto para procurar a melhor solução. Tem endócrino, né? Então, realmente, hoje a gente trabalha com as especialidades no caminho da humana mesmo. Caminho completo, né? Caminho Hoje completo. vocês oferecem tudo isso dentro, como pacote completo dentro da Admevet. Isso. Eu tenho muitos parceiros fixos, internos, e o que a gente não oferece, eu busco com parceiros volantes, que a gente chama, né? Que são especialistas que às vezes atendem em outras clínicas, mas eu busco para trazer para a clínica, para a gente conseguir ter essa visão como um todo. Porque a gente fala, às vezes, da endocrinologia, né? Então, que estuda hormônios. Só que os hormônios, eles mexem em tudo no corpo. Então, esse animal vai precisar de outras visões em conjunto. Então, se eu não tenho o endocrinologista dentro da minha clínica como pacote único, eu trago ele para dentro para a gente conseguir atender em conjunto, né? Então, às vezes tem especialidades que ainda não existem em Cascavel. Por exemplo, pneumologista, né? Diferente. Para um pet. Para um pet. E já teve gente procurando. Existe em São Paulo, existe em Curitiba. Então, se precisar, eu vou atrás para a gente tentar uma consultoria online, uma conversa online e agregar esse serviço para a gente conseguir resolver o problema. Fantástico. E hoje a Admevet é um hospital em si. Ou seja, ela está 24 horas operando para atender os pets, correto? Correto. Ela fica 24 horas aberta, tem sempre um veterinário no local. Né, a gente está sempre disponível. A demanda de WhatsApp, ligação é muito grande, então, às vezes, pode acontecer WhatsApp, principalmente, né? O pessoal manda muito WhatsApp, que é um atendimento muito rápido por WhatsApp, mas a gente tem que lembrar que quem está em loco está atendendo quem está lá, né? Tá dando toda a atenção possível para quem está lá. Então, numa emergência é importante ligar, porque daí a gente consegue dar o melhor atendimento possível. Perfeito. E eu gostei que você falou que você também coloca a mão na massa, ou seja, você faz toda a parte de imaginologia. Isso, é a parte que mexe com exames de imagem, né? Exames que utilizam de uma imagem para buscar um diagnóstico. O ultrassom, o raio-x, tomografia. E, gente, por que isso é interessante? Porque se vocês forem parar para pensar, uma coisa é você gerenciar o empreendimento e outra coisa é você saber como é que ele funciona por dentro, né? E ter o dono, a direção do negócio, fazendo parte, colocando a mão na massa junto da equipe, além de você, claro, motivar toda a equipe a funcionar melhor, você tem um conhecimento muito mais amplo do negócio. E aproveitando esse gancho, hoje você, enquanto alguém que gerencia um empreendimento desse tipo, mas também está trabalhando ali, que visões você conseguiu tirar disso que você acha que não conseguiria tirar estando somente gerenciando? Igual eu falei, né, Vitor? Na verdade, veterinário nasceu para ser veterinário. Então, eu tive que batalhar muito na parte de gestão, ainda tenho. Essa é uma dificuldade. Não é difícil ser veterinária, difícil é ser gestora, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que assim, você tá só lá na gestão, você não consegue entender o porquê de um fio, o porquê de uma medicação, por que essa aqui tem que ser dentro da veia e não pode ser intramuscular. Sabe, você não consegue entender a realidade dos plantonistas. Então, assim, por exemplo, quando não tem plantonista, que pode acontecer eventualmente, quem fica de plantão vai ser eu, né? Se necessário, eu que vou ficar lá. Então, você consegue pegar essa visão. É igual... Falam muito do McDonald's, dessas grandes franquias, né? Exatamente. Que a pessoa, o gestor, ele sabe fazer desde do hambúrguer, da limpeza até a gestão. Então, eu passei por todos esses caminhos. Quando a Admevet abriu, eu era necessária ficar lá. Hoje, graças a Deus,
com a evolução de tudo, eu já não é mais necessário que eu faça, Tem toda uma equipe estruturada para poder estar lá, né? mas eu faço questão de ainda estar no operacional veterinário, né? Que bom, que bom. É muito bom saber disso. E um ponto muito importante agora, falando em medicina veterinária, a gente até falou dos perfis que a gente tem de donos de pet. Uhum. Tem aquele perfil que se preocupa muito com o seu pet, que leva a fazer exame se tem alguma coisa de errado, mas tem aquelas pessoas que acabam prolongando a ida a um veterinário. É importante a gente falar sobre alguns sinais que a gente pode estar acompanhando nos pets e também trazer essa conscientização para aquela pessoa que tem o pet dela, ela saiba cuidar. Inclusive, um ponto interessante da Admivet que vocês não atendem somente os pets comuns, né? É verdade. A gente atende também a parte que a gente chama de exóticos, selvagens, né? Mas que engloba aí coelho, calopsita, papagaio... inclusive, ema, já foi uma ema, gavião, de tudo um pouco. Porquinho da Índia. Porquinho da Índia, Nossa, tem eu já tive muito porquinho da Índia. O pessoal tá gostando muito de ter rato. Rato, os twister. É os twister, eu acho, né? Mas é rato normal mesmo. Rato grande, branco, com o rabo pelado. Mas dizem que eles são muito companheiros. São. É uma veterinária específica que atende isso, né? Que a gente tem que lembrar mais isso, né? A gente fala em especialidade, a gente tá falando em dermatologia de cão e gato, e daí tem médico veterinário formado em tudo que quer conseguir atender coelho, papagaio, calopsita. Eu acho de uma dificuldade sem tamanho, né? Eu acho que ninguém consegue saber tudo. Então, ter alguém específico para esse atendimento... Especializado para aquele organismo, né? Para aquele organismo é essencial. Eu ainda acho que futuramente isso ainda tem que especializar mais, assim, porque ainda é muita coisa. Mas a pessoa que trabalha com esses animais tem que trabalhar só com eles. Principalmente a parte de manejo, coleta sanguínea, que é tudo muito mais complicado. Fantástico. Eu mesmo já tive uns pets diferentes. Como eu já falei, eu tive muito porquinho da Índia. Muito porquinho da Índia. Eu adorava. Nossa, é um pet fantástico. E o pessoal também tem, que nem você falou, buscado muita questão de ratos, né? A gente tem os twister que são bem famosos, que também é aquele ratinho branquinho. E o interessante deles, que você falou, que eles são super inteligentes. Dizem que eles muito são inteligentes. Inteligentíssimos, companheiros, respondem ao nome. Diz que é sensacional. E bom, realmente, os twister, os ratinhos, eles são muito inteligentes. As pessoas gostam deles pelo companheirismo, mas também porque você consegue ensinar muito truques pra eles. Tem vários vídeos famosos de ratinhos fazendo vários truques na internet. Eu já tive pet que se procria rápido, assim como o rato, né? Que foi os porquinhos da Índia que eu comentei anteriormente. E um ponto muito interessante que você tem que tomar cuidado pra esse tipo de pet é a reprodução. Eu comecei com 2. Esses 2 tiveram 4. Esses 4 viraram 8. Meu Deus. Os 8 foram para mais ou menos uns 16. 16, 32, e eu cheguei a um ponto de ter 57 na minha casa. Meu Deus do céu, Vitor. Era um lote muito grande, então assim, eles ficavam correndo na grama. Na época eu tinha um cachorro bem grande, né? E ele cuidava dos porquinhos. Então assim, gavião, qualquer coisa do tipo, se chegasse perto, o cachorro ia para perto dos porquinhos para proteger ele. Que é uma dinâmica entre animais fantástica. Mas o ponto tem que tomar muito cuidado com a procriação desses pets, porque em questão ali de poucos meses, eu saí de 2 para 57. Depois eu acabei doando tudo, mas tem que tomar muito cuidado com o pet que você tem para que isso não aconteça, né? Foi um trabalho muito grande para doar e principalmente para alimentar eles. Eu imagino. Porque 57 bocas famintas, né? Porque é um bicho que come muito, porquinho da Índia, ele come sem parar o dia inteiro. Então eu tinha que pegar muito mato, pastagem para entregar para eles. Mas foi divertido, sabe? Principalmente porque foi no inverno. Então eles tinham uma casinha... E ficavam tudo juntinho. Tudo juntinho. Eles tinham uma casinha que ficava no lote da minha casa, né? E de vez em quando eu erguia a casinha deles pra colocar a comida dentro. Constantemente, na verdade, eu fazia isso ao longo do meu dia. E era muito quente. Podia estar 6 graus de sensação ambiente, menos ainda, você erguia a casinha deles, era 27, 28 graus de temperatura ambiente que eles tinham lá dentro. Era 57 bichos um em cima do outro. Aí era fofo. Tem que tomar seu cuidado pra não perder o controle, mas é muito fofo esse tipo de animal. Um ponto importante, Vitor, é que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem de informação, as pessoas devem e precisam cada vez mais se informar antes de pegar os pets. E também dá para marcar consulta na clínica antes de adquirir um pet, né? Então, porque assim, no seu caso do porquinho da Índia, era importante saber sobre essa procriação. Tem alguns animais que brigam, então se você põe 2 machos ou 2 fêmeas, eles podem acabar se mutilando, né?
E na parte de cão, gato, a gente tem hoje especificação para cada tipo de vida. Ah, eu fico pouco em casa, então qual que é o animal que vai sofrer menos? Ah, eu gosto de correr, qual é o animal que vai conseguir te acompanhar? Eu tenho criança, eu tenho... eu moro em apartamento, eu moro em casa. Então, assim, hoje, até o vira-lata a gente consegue indicar um porte ou uma estrutura, ou se já pega adulto. Então, a gente consegue indicar muita coisa, sabe? Então, você pode buscar essa informação sozinho ou marcar uma consulta prévia a adquirir um bichinho para entender tudo sobre ele, né? Claro, cada animal tem sua personalidade, cada um é único, mas a gente tem uma base de conhecimento. É como se fosse assim, antes de ter um filho, vamos marcar aqui com uma pediatra para entender o que pode acontecer, o que pode ter, por que das vacinas. Se preparar, principalmente. Se preparar. E o que você disse, esse match, ele é verdadeiro, porque se você for pegar diferentes... Vamos falar de cachorro, né, que a gente tem um conhecimento muito grande. Diferentes raças têm diferentes comportamentos. Você pegar um Border Collie, ele vai adorar morder tua canela, ele vai ser energético, ele vai querer ficar... Se você tiver criança, por exemplo, é comum o Border Collie ele ficar querendo tratar a criança como rebanho. Então ele fica correndo em volta da criança para direcionar ele. É super engraçado. Às vezes a criança pode se assustar, então talvez não seja o melhor. Mas tem outras raças que são mais dispostas a correr, que nem você disse, se você é uma pessoa ativa, quer levar o pet junto. Então tem todo esse match até de características dos animaizinhos que dá para fazer, né? Sim, não, e entre cão, gato e os exóticos, sabe? Você entender a sua rotina. Porque o que eu penso hoje, Vitor? Claro que tem gente que adota e adota para ajudar o animal, daí é outro, não é esse o ponto, né? Mas para quem vai adquirir um animal para si, é sempre uma escolha. Então, não é um acidente. Ai, meu Deus, estava andando aqui, caiu um cachorro no meu colo. É sempre uma escolha. Então, você fazer essa escolha de forma assertiva vai melhorar a tua qualidade de vida. Porque nenhum animal está aqui, nenhum pet está aqui para te dar serviço, para te dar trabalho. Eles estão para te dar amor, carinho, sentido na vida e, eventualmente, vão te dar o mínimo de trabalho, né? Então, para você não ter uma surpresa, assim, porque às vezes você só quer uma coisa fofa. É o que você falou, não tem nada mais fofo nessa vida que um Border Collie filhote. Só que se você mora no apartamento, não tem tempo de passear, viaja bastante... Esse cachorro não vai te trazer satisfação. Ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer, você vai sofrer. Ele vai começar a comer corpo estranho, vai começar a roer teus móveis, porque ele tá estressado, porque ele tem energia, porque ele quer gastar. Então, assim, não adianta, entendeu? Então, mas eu quero um cachorro grande, não quero um cachorrinho pequeno, eu quero um cachorro maior e mais calmo. Tudo bem, a gente tem outras opções, entendeu? A gente tem diversos animais de porte grande que são uns pateta, que querem ficar deitado o dia todo. É bem comum entre os porte grandes, né? Que quando quer brincar, brinca, mas que não são não é esse animal de pastoreio, agitado, que precisa gastar energia, sabe? Então, é bem importante a gente ter essa consciência, porque senão depois acontecem os abandonos, né? Muito comum entre chow-chow. Então, assim, chow-chow tem uma característica de agressividade. Então, ele é muito fofo, um peludinho, delicioso. É lindo. Mas eu, por exemplo, não recomendo para criança. Por quê? Porque ele pode... Ele é um cachorro que ele se defende mordendo, né? Então, ele ataca, assim. É esse o ponto. Mesmo muito bem criado, se a criança puxar, machucar ele sem querer, ele pode acabar acontecendo um acidente. E a gente vê muito abandono de chow-chow. Né? Não sei se pela agressividade, pela dificuldade de cuidado da pelagem, assim, né? Sim, eles têm um trabalho de cuidado de pelo. Eu já tive um que viveu quase 20 anos. Olha, sensacional. Basicamente, quase a minha vida toda, né? Hoje eu tenho 22, meu cachorro viveu quase 20 anos. E eles são uma delícia. Eles são fantásticos. Ele tinha um grande respeito, né? Então, assim, ele era muito bravo, extremamente agressivo, mas... dentro da família e aquelas pessoas que a gente permitia entrar no ambiente familiar, ele era extremamente respeitoso. Então, assim, era um cachorro que eu vejo ele que ele tinha algumas características únicas, comparado com alguns outros chow-chows. Né? Então, ele era um cachorro extremamente respeitoso, né? Não, mas é bem sobre isso mesmo. Que daí a gente fala, uma criança, às vezes, porque ele era respeitoso com vocês e vocês com ele. Então, às vezes, uma criança... Vem aquela criança que nunca vem em casa, vem correndo, puxando os pelos, sabe? Então, assim, claro, mas igual a gente falou, é personalidade. Então, eles podem se comportar de maneiras diferentes. Mas entender o básico, a base da
da genética do animal que você está pegando, é essencial para você ter um bom convívio com ele. Com certeza, com certeza. É extremamente importante. E hoje, até nessa parte de pet, a gente investe muito em tecnologia. E essa tecnologia se traduz até para as nossas casas. Por exemplo, os brinquedinhos e coisas específicas. Pode parecer que o brinquedo é uma bobeira, mas dependendo da raça, ele é essencial para o bem-estar daquele pet, né? Acho que você conhece um pouco mais sobre as técnicas, tanto da medicina quanto essas partes que estão vindo hoje, né, já para a parte de pet, né, para ajudar esses bichinhos a se sentirem melhor. Sim, então, por exemplo, assim, hoje a gente faz cesárea, né? E a gente tem uma incubadora onde já é embutida a cromoterapia. Então, a cromoterapia é uma realidade, né? Já para todas as áreas da medicina. E a tecnologia em si a gente tem para gato. Gato é um animal muito estressado, então ele precisa de um enriquecimento ambiental, só que ele não pode sair de casa. Então, diferente do cachorro, que você consegue passear, correr, é mais difícil fazer isso com o gato. Então, ele precisa de um enriquecimento dentro do ambiente. E entra essas tecnologias. Cascata de água, prateleiras, né? Para cães também, hoje em dia tem programa de TV específico para cães. Eu mesma, quando saio de casa e deixo minha filha sozinha, eu ligo a Alexa em música para cães. Olha E só ela que fica lá incrível. tocando. As câmeras hoje são muito importantes, né? Porque muita gente sai de casa, fica muito preocupado com o bichinho em casa. Então, a gente consegue instalar câmeras hoje para ajudar a gente a monitorar como que eles estão em casa sozinhos. Exatamente. Hoje em dia, inclusive, tem sistemas de câmeras que têm conectividade. Ou seja, além das câmeras, você consegue controlar a alimentação do seu pet por alimentadoras automáticas conectadas no sistema de câmera, né? E alguns outros dados que podem até acompanhar, né, o bem-estar do seu animal. É bem interessante, né, para aquela pessoa que trabalha bastante, às vezes, se você é sozinho, né, você trabalha bastante, fica o dia inteiro fora, quer cuidar do seu animal, colocar as câmeras, é um ponto de segurança para sua casa, porque você pode até usar para outros meios, né, se alguém for observar a sua casa, Claro. ver que tem câmeras, mas no fundo você está cuidando do seu pet. Então só tem benefícios para trazer nessa parte. Inclusive falando sobre essas tecnologias, né, algo que eu já até pensei particularmente sobre abrir, inclusive de empresa para pet, foi trazer uma tecnologia de tudo conectado. Então com câmeras, sensores, microchips conectados no pet para fazer avaliação tanto geográfica, para você saber onde é que ele está a todo tempo, né? Isso é comum, porque às vezes o cachorro foge, o gato foge, o gato tudo bem, ele volta. Mas o cachorro não necessariamente, né? Com dados de temperatura, batimento cardíaco, tudo isso para fazer acompanhamento e cuidar do pet. O que, imagine eu, que não esteja muito distante, né, da nossa realidade. Exatamente, Vitor. Então, hoje, assim, uma realidade já que há um ano atrás era pouco feita e hoje já é mais utilizada, a gente começa pelo básico, que é o microchip, né? Então, o que é o microchip? Hoje ele é um chipzinho que você introduz subcutâneo no cachorro, então fica embaixo da pele, e ele pode ser lido por um aparelho específico. Ele é um número de identificação único, que só aquele animal vai ter. E por ele você consegue acessar um site onde vai ter algumas informações do animal. Então você pode cadastrar endereço, tudo mais. Isso já existe. Por mais que esteja crescendo, lá na Dimevest a gente realiza, e eu acho que mais gente tem que ir atrás de microchipar os animais. Duas situações super realistas, onde o microchip ele resolve a vida. Animal perdido. Então, se seu cachorro fugir, alguém achar, ele tiver um microchip, bateu o microchip, você já consegue localizar o dono, você já sabe se ele é castrado, se ele não é, então se ele tem alguma doença prévia, então você consegue essas informações. Isso para animais que podem ser reconhecidos. E daí a gente tem os gatos. Quanta gente tem gato preto, que na hora de procura um gato preto. Nossa. Gente, é muito difícil, sabe? Você pode reconhecer o seu animal, mas por foto, e assim, às vezes até um gato tigrado, são muitos detalhes, sabe? Então, se você coloca, perdi meu gato, esse é o número do microchip dele, em qualquer clínica veterinária que levar, vai conseguir identificar e vai conseguir falar, esse é o seu gato. E existem também até disputas judiciais sobre isso, né? Uma pessoa acha um cachorro, fala, ele é meu. Daí a outra fala, não, ele é meu. Não, ele é meu, ele é meu. O microchip, ele é comprovação. O microchip, ele tá também relacionado ao nome de um tutor. Que incrível, né? Essa tecnologia. Principalmente, eu nunca tinha pensado nem na parte dos gatos, né? Que eles são muito parecidos. Muito parecidos. Muito. Imagina você perder o seu gato, você vai na rua, tem aquele monte de gato,
todos são iguais. Eu tenho uma história que o gato tinha sumido, né, de um cliente nosso. Tinha sumido por 24 horas. Daí, de repente, eles ouviram um acidente, foram pra rua, a gatinha deles atropelada. Nossa. Ficaram desesperados, juntaram a gatinha, levaram pro hospital veterinário, fizeram todo o possível. Infelizmente, não sobreviveu, porque o acidente foi feio. Chegaram em casa, a gata deles estava em casa, estava lá. No sofá, olhando pra eles, assim. Toda Então, tranquila. assim, graças a Deus, eles ajudaram um gato Sim. que era de outra pessoa, né? Mas eles passaram por todo o luto, por todo o sofrimento, chegaram em casa. A gata deles estava lá, linda e plena, falando, não era eu, no caso. Gente, que surpresa. Era outro Que gato. surpresa. Então, assim... E não é um valor absurdo, é uma vez a vida toda, sabe? Hoje a gente tem uma ideia da precificação para poder eu colocar essa tag no meu animal? Esse microchip? Isso. No particular, sai em torno de R$90. Nossa, que barato. R$90 para não ter dor de cabeça depois. Para evitar várias dores de cabeça, facilitar várias coisas. E eventualmente, o microchip ele vai ser essencial para mais coisas. Eu acredito que para registros futuros, né? Então, ele vai ser incluído. Então, é bem interessante. Eu acho um valor bem baixo para você conseguir ter essa identificação do seu animal. Isso é um assunto bem novo, diferente. Fica a chamada. Se você tem um pet, eu sei que eu já vou fazer isso com os meus, vá atrás, coloque a nomeação deles. Se você perder eles, se eles forem achados, vai ser mais fácil de retornar para você. Seja cachorro, seja gato ou um animal exótico, né, também, que é importante. Eu não preciso nem falar de passarinho. Passarinho voa. Agora esse aí, se vá, não tem o que fazer. Mas é barato, né? R$90 para você não ter dor de cabeça, vale muito a pena o investimento, né? Não, com certeza. E assim, quanto mais gente microchipar os animais, mais será comum que as pessoas se baseiem pelo microchip para achar respostas, né? Então, hoje, por exemplo, existem 2, 3 sites globais, né? Então, cada vez mais, eu acho que quando aumentar o número, vai reduzir, vai virar uma coisa mais unificada ainda, para a gente ter um sistema único mesmo de encontro desses animais, né? Hoje esse microchip, ele possui o sistema de rastreio? Sinal de rastreio? Esse em específico, não. Existe já um microchip, existe uma tag rastreável, microchip não, e existe um microchip que ele... Quando você lê ele fala onde o animal estava naquele momento da leitura. Então, eu não sei, né? Não entendo dessa parte tecnológica. Não sei se um microchip dentro da pele que emita sinal constante pode causar alguma coisa para o animal. Não sei se é por isso que talvez não tenha um rastreamento em tempo real. Né? Mas a tecnologia está evoluindo a cada dia. Então, hoje estou falando isso. Talvez quando eu sair o podcast já tenha lançado o primeiro microchip rastreável. Seria fantástico, né? Poder acompanhar onde seu pet está o tempo inteiro. Seria. Conhecendo essas partes aí de ondas, etc., não seria um problema. Bem feito, obviamente, né? Precisa ser um trabalho bem feito, não seria um problema. Então, se alguém estiver inovando nesse momento, quiser trazer um microchip rastreável para a gente estar utilizando e rastrear os pets, com certeza. fica a oportunidade de inovação, né? Com certeza. Essa inovação, eu acho que ela teria... realmente muito... Quando teu animal, você deixa ele num hotelzinho, você tem que viajar, então você tem certeza que ele tá lá, né? Com certeza. Enfim, mas a tecnologia só tende a evoluir, né? Eu acredito também que futuramente os hotelzinhos vão ter câmeras individuais para você conseguir acompanhar. Hoje já tem algumas câmeras, você já consegue, né? A maioria dos banho-tosas e creches tem as câmeras para você conseguir ver seu animal brincando o dia todo. Mas alguma coisa bem específica, um body cam neles, assim, não sei. Alguma coisa, porque quando a gente fica longe, a gente fica com saudade, fica preocupado, sim, fica, né? Então, alguma coisa... Principalmente se for viajar, né? Se for viajar, o cuidado é bem maior, né? Mas é interessante saber que a tecnologia vem para ajudar isso. Hoje, tu conhece mais algo além dos microchips que pode estar auxiliando, né, pode ser até no tratamento dos nossos pets, inclusive como você vê o avanço da Jimivet, né, nessa área da tecnologia? Então, hoje, né, a nossa maior máquina lá, que é a tomografia computadorizada, então é uma tecnologia que há 20 anos atrás... não vou falar datas específicas, mas há um tempo atrás não existia essa máquina para o humano, daí veio máquina para o humano, hoje ela está no pet, né? Mas não é tanto tempo assim atrás. Então, é aquela máquina que faz os cortes radiográficos para você ter uma estrutura em 3D, né? E assim,
não é pouco feita, ela é muito feita, é muito realizada. Muito então, utilizada. Muito utilizada. Hoje você diria que é um dos procedimentos mais buscados dentro da Admvet, a tomografia? Por ela ter um valor agregado, eu não diria que é o mais buscado. Mas hoje, muitas clínicas encaminham os animais para nós e para o Para que diagnóstico vocês interno, façam o procedimento. para que a gente consiga fazer esse exame, que ele traz muitas respostas, né? Mas, de novo, são casos onde o tutor está disposto a investir, porque ela vai trazer um diagnóstico e ainda vai ser necessário um tratamento. Então, ainda é esse crescimento do público e do psicológico das pessoas, né? Mas, com certeza, é um crescimento visível. Fantástico. Agora eu vou pedir para você, se você quiser deixar uma mensagem para chamar essas pessoas a cuidarem dos seus pets, algum recado em específico que você queira dar para as pessoas, sinta-se à vontade, né? Até para conhecer a Admvet, a Admvet que tem toda essa ampla estrutura, tanto da parte medicinal, de apoio, né? Parte também de brinquedos, alimentação, tudo isso que a gente consegue lá com vocês. Sinta-se à vontade para passar a mensagem. Bom, então... Tem uma coisa que eu vejo muito difícil na medicina humana, que é a impessoalidade que os médicos hoje têm, né? Eles parecem que estão tratando a gente como coisa, e vão, e tratam, e próximo. Então, na Admvet, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é um cuidado humanizado, mesmo para o pet, né? Então, é ouvir, é entender, é cuidar, é prevenir, é tentar passar para as pessoas que a prevenção ela prolonga a vida do animal e ela economiza dinheiro, porque sempre o tratamento ele é mais custoso. Então, ali na Admvet, somos uma equipe de médicos veterinários que amam animais, amam os seus animais, amam os animais dos clientes, amam os animais da equipe, né? Então, os nossos próprios cães vivem lá, passeando, ou com a gente, porque todo mundo é muito apegado aos pets, e a gente tenta sempre transpassar isso para o cliente. Então, entender que aquele pet é muito importante na vida daquele cliente e fazer tudo que está ao nosso alcance para poder prolongar esse contato entre eles. Então, ali a gente tem um atendimento humanizado e de amor aos pets, desde a recepção até nossa gestão de marketing. Fantástico. Para contratar qualquer pessoa, a primeira pergunta é: você tem animal? Quantos e quanto você ama eles? Perfeito. E hoje, se eu precisar ir até a Admvet, onde que eu posso encontrar vocês? A Admvet, ela fica na Rua General Osório, no Parque São Paulo, uma quadra para cima dos bombeiros. Tem um estacionamento próprio, né? Então, ela é um prédio espelhado que fica atrás do estacionamento. Ela fica aberta 24 horas, mas o portão vai estar aberto das 8 até as 6h30 da tarde. Após isso, os portões ficam fechados, mas sempre tem um veterinário no local. Conforme necessidade, né? Conforme Se eu precisar necessidade. entrar, ligo para vocês. Isso aí, é só ligar que a gente está pronto para atender. Perfeito. Então, Débora, eu agradeço muito por ter vindo aqui. Acho que o insight sobre os microchips e poder ter essa tag de identificação que o animal de fato é seu é fantástico. Inclusive, peço a todo mundo que vá atrás e busque conhecer mais sobre para fazer com seus pets. Mas, novamente, muito obrigado pela presença. Foi muito bom conversar com você hoje. Obrigada a você, Vitor. Obrigado pelo espaço. E estamos sempre disponíveis aí, porque assunto para falar sobre pet, cachorro, gato, a gente tem assunto de sobra. Perfeito, então. Obrigada.